Olá pessoal, meu nome é Márcia Fervianza, eu sou especialista em astrologia do canal Futuro do Personari e vim aqui trazer para vocês as previsões para Libra e para o ascendente Libra no ano de 2020. Os nascidos no primeiro decanato começam o ano sob a influência da energia expansiva de Júpiter. Em 3 de dezembro, Júpiter entra em Capricórnio por uma temporada de 12 meses e até 16 de janeiro ele vai convidar os librianos deste decanato a buscarem mais para as suas vidas e para as suas carreiras. No entanto, a energia de Libra e Capricórnio é uma energia dissonante, né? Porque Libra fala de relacionamentos, está muito focado em relacionamentos, e Capricórnio está muito focado em crescimento profissional. Então, embora o período tenha potencial para crescimento profissional, esse crescimento vai ocorrer sob alguma tensão e estresse nos seus relacionamentos, né? Aqui vai ser colocado em evidência para os librianos que nem sempre é possível focar em performance profissional e desempenho sem desagradar algumas pessoas importantes para a gente. E isso vai ser difícil para os librianos que dão tanto valor aos relacionamentos, né? Como tudo tem seu lado positivo, aqueles que trabalham em cargos públicos que requerem, especialmente cargos que requerem negociação e diplomacia, podem ser surpreendidos por uma promoção, um aumento salarial. Alguém no seu ambiente profissional acredita em você e deseja vê-lo alçar voos que você antes nem havia considerado. E aqui você precisa usar a sua sabedoria, porque para discernir as propostas que você está preparado para aceitar e outras das que você não está. Né? Não é porque o convite vem de alguém com experiência e com autoridade na sua área de atuação que eles sabem mais do que você sobre as suas capacidades. Então, se você tiver que recusar propostas por não se sentir preparado profissionalmente para assumi-las, faça-o sem medo de ser feliz, porque com esse posicionamento o risco em geral reside em assumir mais do que somos capazes, nunca menos. Para os nascidos no segundo decanato, o período jupiteriano de crescimento vai de 16 de janeiro a 4 de março, né? A tarefa de Júpiter, quando ele está fazendo um aspecto de quadratura com o nosso Sol, é sempre de expansão da nossa personalidade. Então aqui se aplica o mesmo que foi dito para os nascidos no primeiro decanato, né? Aquele conflito entre crescimento profissional e relacionamentos, né? Como manter um equilíbrio em ambas áreas da vida, né? Como focar em performance sem desagradar pessoas que são importantes e relevantes para você e que valor, que peso você vai dar a cada uma. A gente precisa lembrar que quando Júpiter está fazendo quadratura ao nosso Sol, as oportunidades acontecem, mas em geral elas precisam ser buscadas e cavadas. Não necessariamente cair no nosso colo, né? E a gente tem que lembrar que Júpiter quadrado Sol sempre recomenda cuidado com os excessos, né? Excesso de trabalho, no trabalho, excesso com comida, excesso com gastos, uma superestimação das próprias capacidades, né? E uma tendência a assumir mais do que a gente deveria, seja em termos de posição profissional ou em termos de volume de tarefa. Entre 2 de agosto e 13 de setembro, o planeta da expansão e do crescimento, que é Júpiter, vai entrar em movimento retrógrado, dando a gente um momento de pausa para reflexão do que a gente cresceu até aqui, se a gente está indo na direção que a gente quer, se o nosso crescimento nos agrada, se a gente precisa fazer algum ajuste de caminho. Uma outra oportunidade que a retrogradação nos traz é da gente focar numa determinada área da nossa vida específica, né? Para que a gente possa realmente dar maior atenção àquela área, porque quando a gente está passando por um processo de crescimento jupiteriano, em geral a gente cresce em todas as direções. E quando o Júpiter retrograda, a gente tem a oportunidade de parar e falar, ok, eu cresci nessa área, o que eu posso fazer em relação a essa outra área aqui, que de repente eu não dei tanta atenção e poderia ter dado, poderia estar dando. Então, durante o período de retrogradação, que vai ser um pouquinho superior a um mês, para os nascidos no segundo decanato, você tem essa oportunidade de trabalhar sobre essa área da sua vida que não necessariamente recebeu tanta atenção e oportunidade de expansão assim antes da retrogradação. Para os nascidos no terceiro decanato, né, especialmente para os nascidos entre 14 e 16 de outubro, o ano de 2020 vai ser intenso. A gente tem uma conjunção entre Saturno e Plutão no céu, no signo de Capricórnio, que vai acontecer entre 29 de dezembro de 2019 e 22 de janeiro de 2020, tá? Essa conjunção vai falar de uma redistribuição de poder nos nossos relacionamentos pessoais ou profissionais
e na nossa carreira. Dependendo do lugar que a gente assumiu até aqui nessas áreas, né, o nosso poder de decisão e influência, ele pode aumentar ou diminuir. Dificilmente ele vai ficar igual. O lado positivo dessa conjunção é que vai assumir uma posição de poder ou uma posição de influência pessoas cujo caráter e integridade estejam acima de qualquer suspeita. Ou seja, existe justiça, que é tão importante para os librianos. Se a forma como a justiça vai se manifestar será algo do nosso agrado ou não é outra história. Para alguns, esse trânsito pode falar de um sentimento de opressão e de resistência por pessoas que estão em posição de autoridade aos nossos desejos, aos nossos movimentos e ao nosso desejo, ao nosso impulso por crescimento. Júpiter vai fazer quadratura ao Sol desses nativos. Esses nativos vão buscar essa oportunidade de crescimento. Então, Júpiter vai te impulsionar a querer mais, a buscar mais, né? Mas você vai bater de frente com limites que não podem ser contornados ou ultrapassados. Então, como você vai fazer? Incorpore os limites que a situação te coloca aos teus planos e projetos, tá? Para você poder continuar avançando, né? Ou adote uma posição mais de negociação e discussão do que é válido ou não, que é uma área que o libriano administra muito bem, a negociação. Tenta encontrar um novo ponto de equilíbrio para essas estruturas e tradições que já estão vigentes há tanto tempo, mas que já não se alinham mais à sua essência. 2 períodos de crescimento importantes para os librianos vão de 22 de março e 7 de abril, e depois entre 13 de junho e 1º de julho, porque aqui Júpiter vai fazer uma conjunção a Plutão, o que vai acentuar muito as ambições de todo mundo. Ele vai fazer a conjunção a Plutão e essa conjunção vai fazer quadratura ao Sol de vocês. Então, assim, aqui diminui muito a nossa capacidade de nos curvarmos diante das situações que parecem ou são intransponíveis, né? Então aqui a gente vai ter que ter foco, a gente vai ter que ter muita integridade para a gente não sair em busca daquilo que a gente quer a todo custo, né? Independente dos nossos princípios e valores. Porque com Júpiter e Plutão, perder é uma ideia muito difícil. A gente não quer perder, a gente quer ganhar a todo custo. Então a gente tem que tentar manter a nossa ambição alinhada aos nossos princípios. Para quem nasceu com ascendente em Libra, esse ano vai ser um ano que, depois de tanta construção, reconstrução e até destruição no âmbito das relações familiares e no ambiente doméstico, né? Porque Saturno e Plutão vêm transitando essa área do seu mapa há algum tempo. Esse ano você vai ter um momento de bálsamo e alívio, porque a partir de 3 de dezembro, Júpiter entra em Capricórnio e entra na sua casa 4, né? Para uma estadia de 12 meses. Então, durante esse período, você vai conseguir crescer, expandir e melhorar, embora Júpiter em Capricórnio, o crescimento seja mais apertadinho do que Júpiter em Sagitário, né? Então aqui a oportunidade de crescimento, de melhoria, ela é tanto no nosso lar físico como em relação à nossa base emocional e à nossa relação com os nossos pais. Os trânsitos transformadores de Saturno e Plutão ainda não se finalizaram, tá, gente? Mas no final de 2020, Saturno entra em Aquário, diminuindo a pressão sobre aquela área da nossa vida. E aí, Plutão vai continuar ainda aí por muitos anos, tá? Continuando esse processo de revisão, transformação, resgate e eliminação, que não é um processo fácil. Mas essa não é uma preocupação para 2020. Para esse ano, a gente tem que aproveitar a passagem expansiva de Júpiter para se dar o descanso merecido, investir no nosso bem-estar. Se pergunta, o que te faria mais feliz dentro de casa, tá? Que mudanças você poderia fazer para te trazer mais paz, mais segurança e para te trazer mais prazer? Pode ser um projeto de melhoramento do lar, pode ser uma redecoração, uma renovação, uma mudança. Faça o que for necessário para criar externamente aquilo que você deseja ver refletido no seu mundo emocional. Algumas datas que podem trazer dificuldades dentro do contexto familiar incluem os períodos que vão de 29 de dezembro a 22 de janeiro, de 22 de março a 7 de abril e de 13 de junho a 1º de julho. Para saber tudo sobre as previsões para o seu signo, clica no link do Personari aqui e vai lá ler o meu artigo, que lá eu dou detalhes para vocês. Um beijo enorme!